Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Um pouquinho à frente, 1 Coríntios 6, capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Fecha a sua Bíblia, fecha os seus olhos, diga comigo: Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, fala comigo, ensina-me, em nome de Jesus. Amém? Quero que você entenda algo nessa noite. Quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, quando ele terminou de construir o tabernáculo, ele tinha o átrio à frente do tabernáculo. Dentro ele tinha o lugar chamado Santo Lugar, e um pouco mais atrás, com uma cortina separando, havia o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos havia a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. E essa arca, ela tinha por cima dela 2 querubins que se encontravam. E quando Moisés terminou a construção do tabernáculo, a glória do Senhor, ela veio e desceu neste lugar. Eu fico imaginando como foi essa manifestação dessa glória do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz aqui em Êxodo: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E Deus disse: Moisés, esta é a minha morada com vocês. Aqui é o lugar aonde eu vou conversar, é onde eu vou falar com você. E esse tabernáculo no deserto, e as tribos de Israel em volta, trazia segurança para o povo, porque eles sabiam que se Deus estava ali, eles não precisariam temer nada. Deus os protegeria, Deus os abençoaria, Deus os livraria. Quando eles entraram na terra prometida, e quando Salomão, filho de Davi, ele constrói o templo, e o templo fica pronto. Agora já não é mais o tabernáculo, agora já é o templo. Em 2 Crônicas capítulo 5, verso 13, diz assim: e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, por isso nós cantamos muito, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz como trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, e a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali naquele dia, e vendo essa glória, e vendo essa manifestação, e vendo esse poder glorioso sobre este templo. E este templo trouxe para Israel ficava muito seguro de si, por causa deste templo. E eles achavam que poderiam passar por provas, por lutas, por dificuldades, mas nunca seriam destruídos por causa do templo, por causa dessa construção.
Então eles acreditavam que por Deus ter escolhido aquele lugar e eles terem construído aquele templo, eles estariam sempre seguros. O fato é que a glória de Deus encheu o tabernáculo no deserto e encheu o templo feito por Salomão. Mas escute algo, eu quero que você entenda algo nessa noite. O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas contemporâneos de Jeremias e é um profeta do exílio babilônico. Quando o livro de Ezequiel, quando ele começa o seu livro, ele começa no capítulo 1, falando da sua idade. E ele começa falando de quem ele era filho. Ezequiel, ele era sacerdote. Ele era filho de sacerdote. E todo filho de sacerdote, o sonho dele um dia era ministrar no templo, aonde essa glória do Senhor descia, aonde o Senhor se manifestava. E Ezequiel, ele era um cara que ele sonhava um dia em entrar nesse templo e trabalhar e fazer o serviço que ele precisaria fazer. E ele iria para o templo, segundo Êxodo capítulo 4, no verso 3, ele iria aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, todo filho de sacerdote começava o ministério no templo. E ele ficava até os 50 anos. Era 20 anos de ministério. Não passava, não podia mais. E Ezequiel, ele agora está no exílio babilônico. E ele foi para o exílio babilônico com 25 anos de idade. E agora, ele estava quase completando 30 anos. E alguns diziam assim, o cativeiro vai durar pouco, o cativeiro vai acabar logo. E talvez ele tinha aquela esperança de que ele podia voltar para Jerusalém e servir a Deus no templo. E servir a Deus como sacerdote. Mas, conhecedor da palavra, ele também sabia que Jeremias disse que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Ele estava agora com 30 anos de idade e 5 anos de cativeiro. Então faltava mais 65 anos. Então ele sabia que ele nunca iria ministrar no templo. Você imagina a angústia do coração, imagina a dor do coração deste cara que sonhou um dia em ministrar no templo, mas não podia, porque ele agora estava longe, fora, estava na Babilônia, e o templo estava ainda em Jerusalém. Deus pega, no capítulo 8 do livro de Ezequiel, Deus o pega pelo cabelo e o leva em visão e o leva até Jerusalém. Eu quero que você entenda isso. E Deus leva Ezequiel até Jerusalém e ele vai explicar, Deus vai dar uma explicação para Ezequiel por que ele não iria ministrar no templo e por que eles foram tirados. Quando Deus chega com Ezequiel em Jerusalém, ele o leva para uma entrada da porta do templo chamada Porta do Norte. E quando ele chega, Deus diz assim: filho do homem, olha o que está na porta do meu templo, na porta da minha casa. E quando ele chega, ele vê uma estátua, uma imagem, que era chamada de imagens de, a Bíblia chama de imagens de ciúmes. Por quê? Porque aquilo é um ídolo que foi colocado na casa de Deus, para provocar ciúmes em Deus. Então era uma idolatria. Quando Ezequiel ele viu aquilo, ele então entendeu por que Deus havia levado
alguns para o exílio, e porque mais tarde Deus destruiria tudo. Mas quando ele olha isso, o Senhor diz assim: filho do homem, você ainda não viu nada. E o levou até um pouco mais adiante. E quando o leva, isso tudo em visão, ele vê uma parede com um pequeno buraco. E Deus disse: quebra o buraco. E ele quebrou este buraco. E ao quebrar este buraco, ele encontra uma porta. E Deus disse assim: abre essa porta. Quando ele abriu a porta, ele encontrou uma parede repleta de animais, répteis, animais abomináveis. Isso dentro da casa do Senhor. Isso dentro da casa de Deus. E havia ali dentro 70 homens queimando incenso. Sabe o que é incenso? A oração, as orações do justo que sobe até Deus. E aqueles homens estavam ali, 70 homens queimando incenso e adorando aqueles animais, aqueles répteis, adorando aquilo. Homens que foram chamados para instruir o povo na lei do Senhor. Lembra quando Moisés estava lá no deserto e o Senhor disse: separa para mim 70 anciões, eu vou colocar neles o meu espírito e eles vão ajudar você a conduzir este povo. Esses 70 homens que era para estar ensinando o povo, eles estavam cometendo um pecado de idolatria. Por quê? Porque estavam adorando isso que estava colocado na parede. Mas o Senhor disse: filho do homem, você ainda não viu tudo. E o levou até um determinado lugar do templo. E quando ele chegou ali, ele encontrou mulheres que estavam chorando. E essas mulheres estavam chorando pelo deus Tamuz. O deus Tamuz é um deus babilônico, que eles acreditavam que era o deus da fertilidade. E que este deus morria, mas que as lágrimas das mulheres ressuscitava esse deus. Isso estava acontecendo na casa de Deus, na casa do Senhor. Essas abominações, essas mulheres que deveriam estar orando, chorando e glorificando ao Senhor, estavam ali derramando lágrimas para um deus falso chamado Tamuz. E o Senhor disse: filho do homem, mas ainda não vistes tudo. E o conduziu até a porta principal do templo. E quando ele chegou ali, e tudo isso em visão, ele encontra 25 homens. E esses 25 homens, eles estão virados para o oriente, para onde nasce o sol. E eles estão adorando o sol de costa para o templo. Esses homens viraram as costas para o templo e estão agora olhando o sol e adorando o sol. E Deus disse: posso eu ficar nessa casa? Posso eu ficar aqui? Com todas essas abominações que estão acontecendo aqui? E aí Ezequiel, ele viu a glória do Senhor no lugar santo, no lugar santíssimo. A glória do Senhor estava ali. Mas quando Deus mostrou para ele todas essas iniquidades, todos esses pecados que estavam cometendo dentro da casa dele, a glória de Deus, ela começou a se mover. E Ezequiel então viu o Senhor se levantando sobre os querubins e começando a caminhar, e começando a sair. Deus disse: não posso ficar neste lugar. E no capítulo 11, a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que a glória do Senhor deixa a sua casa. Deus deixa a sua casa.
Deus sai daquele lugar aonde ele nunca deveria ter saído, mas ele sai por causa da abominação e do pecado do povo. E ele então sai, mas ele chama 7 homens, o Senhor. Ele chama 7 homens, e 6 homens estão nas suas mãos com armas mortais. Mas havia um vestido de linho fino, e na sua cintura havia uma coisa de escrivão. Ele ia escrever. E o Senhor então disse para esse que estava vestido de linho, que era distinguido dos 6, e disse: percorra toda a cidade, e marque na testa, faça um sinal na testa de todos aqueles que gemem, todos aqueles que estão tristes, todos aqueles que estão abatidos por causa dos pecados dos homens que deveriam estar servindo a Deus. E anote tudo. E este homem vestido de linho, ele saiu marcando as pessoas nas suas testas, e Deus deu ordem aos outros 6, dizendo: vai, e começa a matança, começa a destruição. Só que tem uma coisa, Deus diz para esses 6 homens: comecem pelo meu santuário, comecem pela minha casa, comece pela vida daqueles que deveriam estar ministrando a verdade, que deveriam estar ensinando o povo a verdade, mas estão ensinando mentiras. Eles serão os primeiros a serem destruídos. Esses 70, esses 25, essas mulheres. E esses anjos, esses homens começaram a matança e começaram a destruição. E quando Ezequiel viu essa visão, ele não via ninguém com a testa marcada, ele notava e não via, e ele ficou preocupado e disse: Senhor, tu vai destruir tudo, Senhor. E o Senhor disse: vou. E ele então diz ao homem que estava vestido de linho: pegue o fogo que está debaixo dos querubins e lance sobre essa cidade. E ele pegou o fogo que estava debaixo desses querubins e lançou sobre a cidade. E Deus veio e destruiu toda a cidade. Tudo. Acabou com tudo. Deus leva Ezequiel de volta para a Babilônia. É dos capítulos 40, 41 e 42. Deus chama Ezequiel e disse: vou restaurar, vou fazer tudo de novo. E começou a mostrar para ele como seria o novo templo, como seria o novo lugar. Mas ele disse: mas eu vou tirar o coração de pedra deste povo e darei a ele um coração de carne. Darei a eles a capacidade de me ouvir e me obedecer e se alegrar com os meus estatutos. E no capítulo 43, Deus volta para sua casa. Por quê? Porque ele levantou um sacerdócio. Ele levantou o sacerdócio de Zadok, um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus. E ele disse: a família de Zadok será para sempre sacerdócio diante de mim, substituindo o sacerdócio de Eli, que foi tirado através da palavra do homem que foi diante de Eli, disse que ele não seria mais sacerdote. Irmãos, vamos aplicar
ao que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, e Coríntios 6, 19. Vós sois o templo do Senhor, morada do Senhor. Vós sois a habitação de Deus. Hoje, o Senhor escolheu a mim, escolheu a você, para habitar em nós. Mas o que fez Deus sair da sua casa, o que fez Deus ir embora da sua casa, foi um pecado chamado idolatria. E hoje, talvez você esteja aqui e dizendo: ah, pastor, eu não tenho problema nenhum com a idolatria, porque, olha, eu não tenho problema com isso, porque eu não carrego imagem, eu não tenho imagens comigo, eu não tenho nada disso comigo, então, eu estou bem, não vou ter problema nenhum com isso, pastor, não vou ter problema. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz o seguinte: que a avareza é um pecado de idolatria. Em Mateus capítulo 6, o Senhor disse: não acumuleis tesouros na terra, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vocês não podem servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá uma explicação para Timóteo, dizendo: Timóteo, as pessoas que querem ficarem ricas, elas caem em tentação e elas se perdem. Mas tu, homem de Deus, não segue por este caminho, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 3, 16, o Senhor ali, Ele está falando da casa. Ele está falando da casa. Ele está falando deste lugar. Ele está falando das igrejas. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele encontra um povo e ele disse: a minha casa será chamada casa de... a minha casa será chamada casa de... a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as transformais em covil de ladrões. E é isso que eu e você precisamos ficar atentos. Deus já deixou muitas casas que levam o nome dele. Ele não vai mais lá, porque eles também não precisam dele. Porque a única coisa que você ouve é: você tem que ficar rico, você tem que possuir isso, você tem que ter aquilo, você tem que ser isso, você tem que ter aquilo, você tem que ser grande, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo outro. Um amigo meu, jovem, começando agora, o chefe dele chamou ele e disse assim: eu quero que você vá fazer um projeto de vida na igreja. Eu quero que você levante pessoas para dar oferta de R$50. Quero que você levante pessoas para dar oferta de R$100. Quero que você levante pessoas para dar oferta de R$200. Quero que você levante pessoas para dar oferta de R$500. E ele disse: não vou fazer isso não. Mas por quê? Não, eu não vou fazer isso não. Não está no meu coração. Só se Deus mandar, mas eu acho que Deus vai mandar eu fazer isso não. Ah, porque na hora que você chamar os de 100, instrui eles a dar 150. O de 300 a dar 400. O de 500 a dar 750. Não vou fazer isso não. Aí ele disse, esse chefe dele disse: mas você vai lá e faz o projeto? Ele disse: posso ir lá e fazer o projeto.
mas vou fazer o que Deus mandar eu fazer. Quando ele chegou na igreja, tinha 12 pessoas na igreja. E ele está amargurado. E ele está triste. Por quê? Porque é como eu disse para vocês, esse irmão que toca, que faz freelance nessas igrejas, o pastor chegou diante da mulher dele, diante dele, falou assim: não quero saber se você fuma, bebe, droga, se você prostitui, o que você faz, para mim não importa. O que importa é você chegar lá e tocar e cantar a música que eu quero que você cante. Deus saiu dessas igrejas. Ah, pastor, mas a gente vê tantos milagres, a gente vê tantas coisas acontecendo. Os dons são irreversíveis, Deus não toma não. Deus não toma não. Só que tem uma coisa: um dia todos eles chegarão diante daquele que tem olhos como brasas de fogo. E quando eu chegar diante dele, vou dizer: mas em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E ele vai dizer: eu não te conheço, eu não sei quem é você. Escute uma coisa, querido: tem muitos homens grandes, chamados grandes pregadores, que eles são conhecidos na terra, mas são desconhecidos no inferno. Paulo, quando aqueles homens foram expulsar os demônios, eles disseram: nós sabemos quem é Jesus e quem é Paulo, mas não conhecemos vocês. Agora pode ter certeza, tem muito homem que você não sabe o nome dele, tem muito homem que você nem sabe que ele existe, mas o inferno sabe e treme e estremece por causa da vida deles, porque estão pregando um evangelho sério, porque estão fazendo a coisa séria. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? De que adianta você ir para a igreja para negociar com Deus? Me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. Antigamente nós fazíamos um projeto de vida e eu botava lenha em vocês, e ainda pede a Deus um iate, pede a Deus avião. Para que você vai pedir passagem de primeira classe ou de executivo? Já pede logo um jatinho para você. Não pede a Deus para ser porteiro de um prédio, pede a Deus para ser o dono do prédio. Mas escute uma coisa, querido: é melhor você ser porteiro do prédio e entrar no céu do que ser dono do prédio e ir para o inferno. Ir para o inferno. Cuidado com esse evangelho, cuidado com esse ensinamento, cuidado com isso que essas pessoas estão fazendo. Aqueles 70 que ficavam ali adorando aquelas imagens, sabe o que eles diziam? Deus não nos vê, mas Deus vê tudo. E eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus pelo aquilo que Deus está nos dando, porque o Senhor está nos dando uma visão totalmente diferente. O Senhor está nos dando uma visão do céu. O Senhor está nos dando uma visão do novo céu e da nova terra, de uma eternidade com Ele. O pecado da avareza é pecado de idolatria. Quando você se apega demais ao que é material, ao vil metal, só pensa nisso, sua vida gira em torno disso, e é isso, é isso. Como eu disse na oração do dízimo, não corra, não busque a riqueza, não queira ser rico, mas se o Senhor quiser fazer de você uma pessoa rica, que Ele faça. Mas pode ter certeza, você nunca perderá a visão do reino de Deus, se Deus fizer isso. Mas se você ficar correndo atrás, o que tira Deus, e o que está tirando Deus da igreja, é porque colocaram um Deus dentro dela, chamado Mamon, é o Deus do dinheiro. O cara construiu um grande templo,
recebeu doações de, parece, 500 pessoas que doaram a ele fortunas. E a palavra dele para essas pessoas foi: agora vocês podem chegar diante de Deus e pedir a Ele o que vocês quiserem, porque vocês têm crédito. Tudo que vocês colocarem as mãos agora, a partir de agora, vai ter que dar certo, porque Deus está devendo vocês. Eu nunca vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. Você nunca vai conseguir pagar o que Ele fez por você. Como que Deus é devedor? Como que Deus é obrigado a me abençoar porque eu levei dinheiro, porque eu dei dinheiro no altar, porque eu fiz negócio com Ele? Ele abençoará. Mas do jeito dele. As pessoas acham que Deus está dentro da igreja, mas não está. O sistema tomou conta. E eles têm que manter o sistema. Tem que sustentar o sistema. E por isso o sistema precisa de dinheiro. E cada dia mais dinheiro, e cada dia mais dinheiro, e cada dia mais dinheiro, e cada dia mais dinheiro. Deus saiu. Deus foi embora. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, aí ele fala de mim, de você. Ele fala desse templo. E o que pode tirar Deus desse templo? Ou você acha que Ele não sai? Ele disse para Ezequiel: como eu posso ficar neste templo com tudo isso que tem aqui dentro? Eu não posso. Deus sai. E eu quero te pedir algo nessa noite. Quando a sunamita, ela estava deitada, aí o noivo chegou e: amada minha, abre a porta, tem orvalho caindo em minha cabeça, me deixa entrar. E aí ela disse: já estou preparada para dormir, já lavei os meus pés, já passei mirra nas minhas mãos, levantaria eu? Mas aí depois ela se tocou e ela foi lá e ela abriu a porta. E quando ela abriu a porta, ele já não estava mais. E ela saiu a procurá-lo. E os guardas da cidade bateram nela. Porque é isso que acontece quando ele vai embora. Você apanha do inimigo, porque você perde a proteção dele. Davi entendeu isso mais do que qualquer outra pessoa. Porque quando Saul foi confrontado com o seu pecado, ele disse: Samuel, não retires de mim o meu reino. Quando Natã confrontou Davi com o seu pecado, ele disse: Senhor, não retires de mim teu Santo Espírito. O que é você? O que somos nós sem a presença dele dentro de nós? Apenas um corpo fedido, apenas um corpo mal cheiroso, apenas um corpo que não vale nada. Não deixe que ele vá, se um dia você o trouxe. Não deixe que o pecado da prostituição, não deixe que o pecado do adultério, não deixe que o pecado do engano, da mentira, do ódio, tire ele. Porque se você não cuidar deste templo, se você não cuidar,
Ezequiel viu você leu o livro de Ezequiel. Terça-feira nós vamos comentar muito sobre isso aqui. Nós vamos destrinchar tudo isso aqui. Mas Ezequiel viu aqueles quatro, os querubins que representavam aqueles quatro rostos. Ele viu os querubins levantando. E quando viu os querubins levantando, ele viu a glória levantando. E Deus começou a mover. Parecia que Deus não queria sair. Mas ele disse: eu não posso ficar. Deus está dizendo para muitos aqui: eu não quero sair. Mas o que você está fazendo está me forçando a sair. E se ele sair, você será destruído. Mas se você o mantê-lo, porque a sunamita, ela encontra com ele, e quando o encontra, ela o agarra e disse: não deixarei mais. E se você o mantê-lo dentro de você, e se você se purificar e se santificar, porque é isso que ele está buscando. Ele está buscando aqueles que querem santificar, aqueles que querem uma mudança de vida. Deus está buscando homens e mulheres que o amam e que desejam a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Homens e mulheres que não estão entesourando aqui na terra, mas estão entesourando no céu. Se você o manter, se você tiver a certeza de que Ele está aqui, fica tranquilo. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Ele vai guardar durante o dia e durante a noite. O inimigo pode tentar, as lutas podem vir, as provações podem vir, as dificuldades podem vir, mas você não será abalado, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele protege. E é isso que Ele está dizendo para mim e para você. Não abra mão da presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada deste mundo. Não deixe o amado embora. Não deixe Deus embora. Não deixe Deus embora. E se você nunca o trouxe, hoje é noite de você dizer: Deus, eu te quero. Eu te quero, Senhor, como meu Salvador, como Senhor da minha vida. Porque eu não tenho a quem eu vou recorrer. Eu só tenho a Ti, Senhor. Eu só tenho a Ti. Não deixe o seu amado embora. Ele não quer ir. Ele não quer ir. Mas se não houver jeito, Ele vai embora. Mas Ele quer ficar. Porque Ele te ama. Em João capítulo 14, o Senhor disse: se as minhas palavras estiverem em vós, vocês irão me obedecer. E eu e o meu Pai viremos e faremos morada em você. Moisés disse assim: não nos faça ir sem o Senhor, porque o que vai nos garantir a vitória lá na frente, o que vai garantir a nossa proteção, não é a nossa força, o nosso intelecto, a nossa sabedoria, é Tua presença. É Tua presença. Queira essa presença. Não deixe Ele embora. Não deixe Ele embora. Cuida do meu amor.
Cuida do seu amor, cuida do nosso amor. Cuida de Jesus, querido, e estarás protegido. Mas como é que Deus voltou para o templo? E hoje é noite de você trazer ele de volta. Você que sabe que ele saiu. Porque as atitudes que você está tendo, as coisas que você está fazendo, não é de alguém que tem Deus dentro de você. Arrependimento. Arrependimento. Quando você se arrepende, ele volta. E hoje é noite de trazê-lo de volta. Hoje é noite de trazê-lo. Porque o arrependimento traz ele de volta. E o arrependimento o traz também. Quando você se arrepende dos seus pecados, se arrepende das coisas más e erradas que está fazendo, ele volta. Se você o perder, perderá a proteção. Mas se você o tiver, não temas. Ele te pega pela mão e diz: não temas, não temas, não temas. Você não precisa temer. Você só precisa crer. Fique de pé no seu lugar, por favor. Esse é o seu momento com ele. Esse é o seu momento com ele. O que é que você fez que levou Deus a sair? Fala com ele agora. Peça a ele perdão. E ele te perdoará. O que foi que você fez que entristeceu o amado de sua alma? Escute uma coisa, querido. Naamã era um grande comandante. Era um homem rico, um homem respeitado, um homem honrado, mas leproso. Ele tinha lepra. Quando ele foi até Eliseu, levando oferta, o profeta disse: não quero nada seu. Mas o moço de Eliseu, Geazi, ele desejou o que Naamã tinha. E Eliseu então diz para ele: Geazi, você desejou o que Naamã tinha, e você terá tudo que Naamã tinha, inclusive a lepra. A lepra. Às vezes vocês ficam olhando para os ímpios e olhando para o que eles têm. Às vezes você deseja o que eles têm e até questiona Deus. Sou fiel, obediente, estou na tua presença e não tenho o que ele tem. Mas Deus está dizendo: ele tem lepra e você não. Ele tem lepra e você não. Mas se você quiser o que ele quer, se você desejar o que eles têm, terás também a lepra
deles. Mas Deus não quer. Feche os seus olhos, por favor. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de acertos. Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para isso. Hoje é noite de pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que Ele apague nossas maldades e que nos encha do Teu Santo Espírito. Vamos cantar essa canção e fazer dessa canção uma oração. E você que nessa noite não ceou, mas você quer cear porque você entendeu que você mandou o amado de sua alma embora, mas hoje você está trazendo ele de volta porque você se arrepende e não vai fazer mais o que você estava fazendo. Aí você vai se deslocar aqui para frente e as irmãs vão te servir a ceia aqui. Durante a canção, se você quiser fazer isso, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, porque você não pode sair daqui nessa noite sem Ele. Não deixe Ele embora. Não deixe Ele embora. Não saia daqui sem Ele. Saia daqui com Ele. Vá para casa com Ele. Dorme com Ele. Amanhece com Ele. Passa o dia com Ele. Adormeça com Ele novamente. Mas não deixe o amado de tua alma ir embora.
nessa noite. Diga para Ele nesta noite. Sim, Senhor, apaga. A Bíblia fala que a sunamita encontrou o seu amado, e ela encontrou num jardim. Talvez você entrou aqui nessa noite com a sua vida espiritual num deserto, mas o seu amado está num jardim te esperando. Queria que você levantasse as suas mãos nessa noite. Quando o Senhor foi fazer o óleo da unção, Ele foi até um jardim, e na especiaria da unção está o cálamo, está a canela, está a mirra, está o azeite. E nesta noite o que você precisa é da unção do Espírito Santo. O que você precisa nesta noite é uma unção renovadora do Espírito de Deus na sua vida. E Ele está aqui para renovar a sua vida. E Ele está aqui para te encher novamente. Ele está aqui nesta noite para te dar novamente o poder de falar em línguas, de profetizar sobre os enfermos, de profetizar sobre a cidade, de profetizar, de ter visões, de ter sonhos. O Espírito de Deus está aqui nesta noite, e Ele está te levando para um jardim. E Ele está te levando para um jardim, para um jardim. Vem, noiva minha, vem, noiva minha, vem, amada minha. Saia ao meu encontro, venha ao meu encontro. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. A unção de Deus neste lugar, a unção de Deus neste lugar, a unção de Deus neste lugar. Em nome de Jesus, todos os demônios que te atormentam, damos uma ordem agora, saiam deste homem. Espíritos malignos, nós te damos uma ordem agora, saia da vida deste homem. Seja liberto dos vícios, seja liberto dos vícios esta noite, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Se encha, se encha, se encha. Receba visões, profetize.
Meu Deus! Enche, 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 enche! 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 Se encha! Ouça-me, ouça-me. O que vai determinar você encontrar Deus nessa noite é o tamanho da sua fome por Ele. Porque alguns sentem, outros não. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, queridos, é porque são corações abertos para Ele. O que vai fazer você deixar Deus te envolver é quando você decide clamar por Ele, dizendo: Deus, dá-me uma experiência com o Senhor, um encontro com o Senhor no jardim. E esta noite é a sua noite, esta noite é o seu momento com Deus. Existem vidas espirituais que estão aqui nesta noite. O Espírito de Deus está falando isso comigo. A sua vida espiritual está num deserto. Você não floresce em Deus, você não cresce em Deus, você não amadurece em Deus. Esta é a sua noite, este é o seu momento com Deus. Feche os seus olhos agora. Esqueça a sua casa, esqueça a sua família. Agora é você, querido. Esqueça seus problemas, esqueça tudo. Diga para Deus agora: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, encha-me. Encha-me. Encha-me, Senhor. Enche-me. Enche-me. Enche-me do teu Espírito. Encha-me.
Segure na mão do seu irmão. Segure na mão dele. Apaga a luz aqui, por favor. Segure na mão do seu irmão. Deus tem dado uma unção a esse ministério. E essa unção ela é tão especial que esta unção vai nos dar segurança até a eternidade. Até nos ouvir os anjos cantando o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E a igreja vai cantar: quem é o Rei da Glória? E os anjos vão dizer: é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor que venceu todas as batalhas. Nessa noite Deus vai abrir o entendimento do avivamento. A unção de Deus será derramada tremendamente agora. Espírito de Deus começa a tocar, tocar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, forte, 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 forte. Está fluindo, está fluindo. Pega! Pega! Está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Está fluindo aí, está fluindo aí, está fluindo aí. Fala em línguas, 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 fala em línguas. Receba os dons de socorro, receba os dons do Espírito, receba relacionamento com o Espírito Santo. Seja despertado por isso nesta noite. Mais forte, mais forte, mais forte. Há uma unção ainda, querido. Há uma unção muito forte ainda para descer neste lugar. Há uma unção poderosa de Deus ainda neste lugar. Mais forte, mais intenso. Forte, forte, forte. Mais forte, mais forte. Receba a unção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus. Receba, receba. A mídia receba a unção de Deus. Diaconato receba a unção de Deus. As crianças recebam a unção de Deus. Todo o departamento missões receba a unção de Deus. Louvor receba a unção de Deus. Forte, 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 forte. Forte, 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 forte. Forte, 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 forte. Forte, 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 forte. Forte. Meu Deus. Comigo aqui. Gente, vem aqui, gente, fazendo favor. Geraldo, faz favor aqui. A unção de Deus tremenda neste lugar. Deus nos deu uma palavra que esta, por favor, querido.
que esta palavra chegaria até os confins da terra. Eu preciso de um microfone aqui, meu Jair. Microfone. Eu vou falar, você vai traduzir em japonês. Amém? A unção de Deus está sobre a sua vida. Espírito de Deus, pelo Espírito. Diga comigo, Jaime, você vai traduzir em japonês. É um ato muito profético que está acontecendo aqui nessa noite. A mensagem deste evangelho vai chegar até os confins da terra. O Espírito de Deus está neste lugar, querido. Segura os instrumentos. Diga comigo assim, Jaime, Espírito Santo. Em japonês. Nós profetizamos que esta mensagem, a partir de hoje, vai chegar até os confins das nações. Toda a terra ouvirá que nesta cidade há um povo que é amigo do Espírito Santo e que vai morar no céu. Aleluia. Geraldo, agora em inglês. Pega o microfone, Geraldo. Espírito Santo, Holy Spirit, estamos aqui nesta noite we are here tonight porque nós cremos because we trust you. que esta mensagem That message vai alcançar will reach a Ásia, the Asia, a Oceania, Oceania, a África, Africa, América do Norte, North America, e todas as nações and all the nations serão alcançadas will be reached pelo poder do Espírito Santo. through the power of the Holy A Spirit. partir de hoje, After today, sinais e maravilhas sight and miracles começará a acontecer neste lugar. will be happening in Assim this diz o place. Senhor dos Exércitos. That's what they say, the Lord. Levanta a igreja brasileira, levanta suas mãos para os céus. O avivamento vai chegar neste lugar. O avivamento vai chegar neste lugar. O avivamento vai chegar neste lugar. Está chegando sobre a sua casa. Está chegando sobre a sua casa. Está chegando. Levanta suas mãos. Profetiza sobre esta nação nesta noite. Profetiza sobre esta nação de Chuí a Oiapoque, do leste a oeste, de norte a sul. Deus vai varrer esta nação com o poder do Espírito Santo. Ouça, nação brasileira. Ouça, nação brasileira. Assim que diz o Senhor dos Exércitos. Um grande avivamento está soprando sobre este lugar. Este avivamento vai alcançar famílias, vai alcançar os perdidos, e a misericórdia e o amor de Deus será anunciado por todas as nações da terra, porque é chegado o tempo do Senhor neste lugar, é chegado o tempo do Senhor nesta nação, e nós fazemos parte dessa geração eleita, nós fazemos parte desse povo. Então receba a unção de Deus para concluir essa obra. Receba a unção de Deus para concluir essa obra. Receba a unção de Deus, receba a unção de Deus. Receba, jovem, receba, jovem, receba, jovem, receba, jovem, receba, jovens, receba, jovens, receba, jovens, os nossos velhos, receba os jovens, receba os jovens. Espírito, enche. Profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza.
Escute, igreja. Ezequiel viu a glória do Senhor se preparando para sair. E ele me disse nessa noite: eu não vou sair. Alguns de vocês estavam para perder essa glória, mas Ele está dizendo: eu não vou sair. E Ele me disse, para alguns de vocês, Ele me disse: eu voltei para minha casa. Aleluia! Leva ele para casa. Leva ele para casa. Leva ele para a tua família. Leva ele para os teus. Durante essa semana, não esqueça dele. Apresente ele aos seus amigos. Leva ele para o trabalho. Leva ele para a escola. Cuida dele. Cuida da presença dele. Que Ele te dê uma ótima semana. Quarta-feira, 7:30 da noite, nós estaremos aqui com mais um culto de avivamento. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.